Olá pessoal, meu nome é Fábio, faço parte do grupo de palestrantes do CELE e estou aqui hoje para falarmos um pouco sobre a fé, o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. A fé transporta montanhas. Vamos buscar sintetizar um pouco esse capítulo para podermos entender a ideia principal de todo o capítulo. Então, aqui começa esse capítulo através do poder da fé, quando um homem chega a Jesus e diz que o filho dele ele é um lunático e que ele cai na fogueira seguidas vezes e que tem problemas e tudo, e fala que os apóstolos não conseguiram curá-lo. E assim Jesus vai lá e cura, faz uma desobsessão no rapaz e depois ele fala para os apóstolos que homens de pouca fé não tiveram fé o suficiente para curar. Quando os apóstolos, obviamente, questionaram ele. Então, esse sentido, essa fé que foi falada aqui, é a mesma fé que fala sobre a confiança nas próprias forças. Então, essa parte ela diz assim: as montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade, numa palavra que se encontra entre os homens. Mesmo quando se trata das melhores coisas, os preconceitos da rotina, o interesse material, essas são as montanhas que a fé pode transportar no nível em que nós estamos aqui. Mas ele diz ainda: noutra acepção, a fé se diz da confiança que se tem no cumprimento de uma coisa, da certeza de atingir um fim para o qual se tende os meios de atingi-lo. Então, aqui vem a parte da confiança em nós mesmos. Quantos por cento nós confiamos em nós mesmos? Quantos por cento nós sabemos que se eu tenho fé que aquilo vai acontecer e ela acontece? Nós não conseguimos nem sustentar a nossa fé, nossa crença em Deus, principalmente diante das dificuldades ou da menor dificuldade, nós já perdemos a crença ou já temos dúvidas de que Deus nos ama. E o que são as dúvidas? A falta de fé, a falta de confiança. Então aqui nós vamos fazer uma ligação. Nessa segunda parte do capítulo 19, ele fala assim: a fé religiosa, condição de fé inabalável. Por que nós estamos falando de fé religiosa aqui? Então aqui atrás nós falamos que a confiança é necessário para se ter a fé. E nós, aqui encarnados, ou nós, da maneira que nós estamos, pelo ambiente, pela transformação planetária, pelo nível em que estamos, nossa fé é inteiramente religiosa, quando a temos ainda. Quando nós temos fé, ela é religiosa. Mas ela é forte para ser uma condição da fé inabalável? Na maioria de nós, não. Para ser uma condição de fé inabalável, nós temos que ter crença de 100% de que nosso Pai nos ama infinitamente, infinitamente mais do que qualquer um ser possa nos amar. Infinitamente mais do que Jesus, que nos ama tanto, nosso Pai maior ama mais ainda. Por isso, Ele nos ama e Ele nos dá infinitas oportunidades para seguirmos em frente e para praticar essa fé e esse desenvolvimento moral. A misericórdia divina, ela é infinita para nós. Nos auxilia sempre que necessário. Nós podemos ter feito ou cometido o maior dos erros, mas sempre que nós pedirmos,
solicitarmos a espiritualidade ou fizermos uma prece com fé fervorosa, jamais seremos abandonados. E digo que essa fé religiosa, ela não chega nem perto do que é a fé divina, onde que é o nosso destino. Qual a diferença da fé religiosa e a fé divina, que é a próxima parte? A fé divina é aquela onde nós já não temos mais problemas de confiança em nós mesmos, não temos mais problemas de confiança em Deus e em nossas habilidades. E essa fé divina é quando nós já temos o desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas bem apurado, ou seja, com a prática da fé constante, nós começamos a nos educar e a desenvolver habilidades mediúnicas ou as nossas faculdades mediúnicas e assim ter mais acesso a essa fé divina. Qual a diferença entre a fé divina e a fé religiosa? Fé religiosa condicionada a uma religião. Fé divina é aquela fé que eu sou um filho de Deus, assim como qualquer um, mas eu confio nos meus poderes ou na minha força, na minha mediunidade e consigo fazer e realizar prodígios. Podemos dizer, ou dar um exemplo, Paulo de Tarso desenvolveu tanto a sua fé, as suas faculdades mediúnicas, que podia fazer prodígios ou curar através das suas energias, ou seja, quando se diz assim, em nome de Jesus você está curado. Ele dizia em nome de Jesus, mas já destinando energias de cura para aquele lá, porque ele sabia, ele tinha fé que aquilo ia acontecer. Então, quando a gente observa um pouco que Jesus, um ser tão evoluído que vivia, ou seja, que estava em esferas bem mais evoluídas que nós, com uma fé, uma confiança inconfundível, esteve aqui conosco e nós não conseguimos aprender o suficiente, nem até hoje aprendemos o suficiente, ou não conseguimos equiparar as energias dele com algum outro ser, porque não tem comparação, a gente começa a observar que nós precisamos ainda caminhar bastante para crescermos em fé, em confiança. Por isso que quando falavam que se tiveres uma fé, a sua fé do tamanho de um grão de mostarda, tudo lhe será possível. Até você dizer, move-se essa montanha daqui e ela será movida. Mas o move essas montanhas, é óbvio que qualquer dificuldade, você moverá qualquer dificuldade, por quê? Porque a confiança é tão grande que as coisas dão certo, que todo o universo conspira. Aqui nós já estamos falando de energias mentais. Quanto mais nós manipulamos nossos pensamentos em um sentido, em uma programação, é o que vai acontecer. Então, se nós temos nossos pensamentos programados, assim como uma máquina, pensamentos programados que eu estou doente, ou eu tenho isso, ou nós ficarmos nos vangloriando pela quantidade de patologias que nós temos, o que nós estamos fazendo? Nós estamos atraindo cada vez mais do mesmo. O que nós precisamos fazer? Nós precisamos reprogramar a nossa mente, os nossos pensamentos, para que nós alcancemos os objetivos de crescimento necessário. Pode ser qualquer objetivo, até material, mas o importante é o espiritual está sempre presente e o objetivo do crescimento da fé, do crescimento da
caridade ou de qualquer outro sentimento, de qualquer outra ação que se possa fazer, o sentido de tudo isso é o crescimento espiritual. Quanto mais nós crescermos, menos nós sofremos. Estamos aqui, é óbvio, para sanar nossas obrigações espirituais, para aprender a não cometer os mesmos erros, e o aprender a não cometer os mesmos erros quer dizer evolução espiritual. Então, tem essa parte aqui também que fala que a fé é mãe da esperança e da caridade. Ou seja, é uma divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração. É preciso, pois, que essa base seja forte e durável, porque se a menor dúvida vier a abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Aqui a gente volta no ponto lá atrás que eu falei. Quantos por cento temos de confiança quando a gente quer algo? Eu quero trocar o carro ano que vem, por exemplo. Ou quero adquirir um imóvel. Quanto eu acredito que isso vai acontecer? Eu acredito fazendo as contas de que não é o suficiente, ou eu acredito de verdade, independente do salário, independente de tudo que vai ter? Daí vocês podem dizer assim, eu posso estar mentindo para minha mente, mentindo para mim. É uma aspiração. Devemos aspirar o que nós queremos. Mesmo material, espiritual, ganharemos sim o que é de nosso merecimento, de nossa busca, de nosso esforço, de nossa abnegação. Necessário é que nós aspiremos, sim, sempre. E daí vem aquela outra pergunta, mas se Deus sabe tudo o que nós precisamos, tudo o que nós merecemos, o porquê nós temos que pedir, por que nós temos que aspirar? Daí vem aquela outra colocação. Temos que exercitar o nosso livre-arbítrio. Exercitar. Deus espera de nós que nós sejamos seres buscadores e não que fiquemos estagnados esperando que as coisas aconteçam. Buscadores quer dizer, vamos aspirar a algo melhor, vamos nos dedicar, vamos estudar para desenvolvimento das nossas faculdades mediúnicas, que todos nós temos essas faculdades. O que falta é o desenvolvimento. O importante é que entre a fé divina, a fé religiosa, o que existe em comum entre elas? A confiança. Confiança de 100%, ou seja, sem, como falam as expressões, sem titubear, precisamos ter confiança. Não podemos desconfiar nem um pingo para que as coisas aconteçam. Isso é fé. Essa fé também cura e pode realizar prodígios, conforme nossas faculdades mediúnicas estejam mais aguçadas. Isso é importante. Isso é importante, muito importante nós sabermos. Só para ter uma ideia, Jesus, nós estamos muito distantes em energia de Jesus. Por quê? Porque ele tem uma mente hiper evoluída e hiper tensa, é uma tensão o tempo todo, quando estava encarnado, é óbvio. O cérebro em plena atividade toda hora. Ele tinha ouvidos nos dois mundos. Ele fazia jejum para organizar a sua mente. Jesus recebia os mais sublimes pensamentos criadores. Ele vem de sistemas já extintos para governar o nosso, desde antes da criação. Ele já estava aqui, o nosso planeta. Ele tem uma distância vibratória enorme entre ele e nós. Nossa mente não alcança a mente dele.
difícil nossa mente alcançar a mente dele, porque levará alguns milhões ou bilhões de anos. Ele foi concebido pelo Espírito Santo ou concebido comumente ou materialmente? Óbvio que foi materialmente, porque as alegorias que nos mostram muitas vezes é para que tenhamos um sentido mais endeusado da criação. A sua encarnação já havia sido prevista no grande plano. Ele tem teve um empuxo vibratório e energético, ou seja, quando da vinda dele teve um alinhamento planetário entre Saturno, Júpiter e Marte, para que os espíritos mais elevados pudessem descer através do empilhamento de corpos energéticos. Imagina o que é isso? Nós não temos nem compreensão do que seja essa descida, o quanta coisa é necessário para descer. Então ele precisou aproximadamente 1000 anos para reduzir o padrão energético. Então é impressionante. E os técnicos siderais, eles tiveram muito trabalho para alinhar as energias do orbe para poder receber aqui Jesus. E Maria, ela já era um espírito bastante evoluído e teve seu corpo preparado para que isso acontecesse. Então, essas pequenas coisas aqui que nós sabemos de Jesus, que nós sabemos da distância energética que estamos, nos mostra que cada vez mais nós precisamos seguir esse exemplo, buscar essa verdadeira fé, buscar ter mais confiança em nós mesmos e principalmente nas nossas aspirações. Nós precisamos aspirar o melhor a cada dia para que o melhor se faça presente em nossa vida e para que nós possamos também um dia fazer prodígios com as nossas energias espirituais e faculdades mediúnicas desenvolvidas. Essa é a mensagem de hoje. Vamos ter fé com bastante confiança. Um abraço a todos.